Outra habilidade associada a esse objeto de conhecimento: identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o presente. Ou seja, que presente pode ser esse? O presente que o aluno vive, a noção que ele tem de cidade, de comunidade. Um plano, para ser significativo, ele tem que incluir o aluno. Em história, às vezes, isso é até um pouco perigoso, porque a gente pensa muito na coisa do anacronismo. Mas essas relações a gente precisa fazer, principalmente nessas séries, porque o estudante ainda não possui, veja bem, a habilidade necessária ou o nível de cognição necessário, né, para que ele possa, como a gente costuma chamar, historicizar. Né? Às vezes é uma coisa extremamente abstrata que ele desenvolva essas habilidades, né? Que ele pense, rapaz, porque lá na antiguidade era assim, assim, assado. Às vezes o aluno ele ainda não tem esse nível de cognição. Então, como é que você ajuda esse aluno? É fazendo comparação ou comparações com situações que ele vivencia no presente. Agora, veja, a unidade temática está relacionada aos objetos de conhecimento e as habilidades estão diretamente relacionadas a esses objetos de conhecimento e, por conseguinte, à unidade temática. Né? Essas aqui, pessoal, como eu disse, eu peguei pronta lá da BNCC, todas. Mas, Eduardo, eu não quero. Eu quero definir uma outra unidade temática, eu quero definir outros objetos de conhecimento e outras habilidades. Tudo bem, você não pode ir em direção contrária à BNCC, mas você pode, por exemplo, definir conteúdos, até mesmo porque você não vai fazer necessariamente um plano em história, você vai fazer em outras áreas, você pode definir conteúdos, ou melhor, objetos de conhecimento, unidades temáticas e habilidades que você se sinta confortável em trabalhar e que estejam no mesmo. Você só não pode esquecer de definir uma unidade temática. Você não pode esquecer que esses objetos de conhecimento eles estão ligados a essa unidade temática e que as habilidades devem ser desenvolvidas pelo aluno de forma relacionada a esses objetos de conhecimento. E, do ponto de vista formal, da elaboração desse plano, tem uma coisa que não muda. Essas habilidades eram o que se chamava de objetivos antes, E tem uma coisa que não muda, que é o quê? Sempre colocar o verbo no infinitivo. Reconhecer, identificar, compreender, problematizar, relacionar, analisar, avaliar. Tem muitos verbos no infinitivo que servem para que você coloque como habilidades, mas o verbo sempre estará no infinitivo. Não coloque aquele negócio, o aluno precisa, o aluno será capaz, o aluno... Não. Já se pressupõe, e o professor sabe, quem está na banca também sabe, que essas habilidades, ou se você colocar com aquela outra nomenclatura, que os objetivos, eles necessariamente são para o aluno, eles não são para o professor. O foco é no aluno, o foco não é no professor. Então, esses verbos, eles sempre estarão no infinitivo, certo? E aí, a gente faz aqui uma descrição. Geralmente, pessoal, a gente nem faz assim tão pormenorizado, tão detalhado. Mas, como eu quis, intencionalmente mesmo, querer intencionalmente é um pleonasmo horrível, mas como foi intencional colocar aqui nesse plano de atividades docentes, atividades que estejam aí de acordo, que estejam interligadas a essas etapas anteriores, unidade temática, objeto de conhecimento e habilidades, eu optei por colocar bem detalhadamente. Então, como é que vai ser minha metodologia? Eu poderia colocar lá assim, exposição oral dialogada, proposição de pesquisa, realização de debates, exibição de um filme com debates,
né? Trabalho de identificação em mapas. Poderia, né? Eu poderia colocar, né? Porque a metodologia, o que é? A metodologia é um passo a passo de como você vai desenvolvendo as coisas até você culminar, pelo menos aquilo que a gente pensa, né? O nosso trabalho. Até que você acredite que você conseguiu estimular no aluno, até quando você conseguiu proporcionar àquele aluno as condições de aprender, de desenvolver as habilidades que você esperava. Né? Isso é a metodologia. Então, você pode fazer uma coisa mais genérica, como essas que eu falei para vocês e que a gente geralmente coloca nos planos de aula, nos planos de ensino. Né? Eu optei por colocar aqui, nessa metodologia, né, a coisa de forma mais detalhada. Então, para essa unidade temática, objeto de conhecimento e habilidades, o que é que se planejou? Realização de leituras de imagens do presente e passado através de fotografia dos estudantes e, né, debate com a turma. Quer dizer, os estudantes, né, vão trazer fotografias, pode ser impressa, pode ser via celular, né, e vão mostrar imagens deles, bebezinho, imagens deles maiores, imagem dos pais, imagem dos familiares. Por quê? Porque isso dá a eles uma noção de presente passado, uma noção de pertença a um determinado grupo, tá certo? Veja que isso está ligado tanto à unidade temática quanto ao objeto de conhecimento e as habilidades. Isso vai ser executado em 2 aulas, ou seja, se são 2 aulas semanais, você vai executar essa atividade aqui em uma semana. Se são 2 aulas consecutivas no mesmo dia, se é uma aula num dia, outra no outro, isso aí cada professor vai trabalhar, mas é certo que a projeção para isso é executar em 2 aulas. Redação e leitura em grupo de um parágrafo sobre a sua família e grupos sociais presentes em suas imagens. Quer dizer, ainda fazendo referência àquele primeiro material que os alunos trouxeram, você vai também fazer uma redação e pedir que esses alunos leiam em grupo um parágrafo sobre a vida, ou melhor, um parágrafo sobre a sua família e grupos sociais presentes em suas imagens. Por que que isso é importante, gente? A redação, ela desenvolve essa habilidade da comunicação escrita, essa leitura do texto perante os colegas, ela vai desinibindo alguns indivíduos. A gente sabe que nem todos eles vão ainda ter desenvolvido essa habilidade ou essa coragem mesmo, Isso é um processo gradual, mas é o que se propõe. Esses alunos, eles vão se conhecendo mais, conhecendo melhor a história de vida dos colegas. Se a gente está falando desde os objetos de conhecimento, desde as unidades temáticas, em grupos sociais, isso ajuda a inserção desse indivíduo no grupo, a percepção de que cada um desses indivíduos faz parte de vários grupos, seja o grupo familiar, seja a igreja, seja o grupo da associação de bairro, ou o time de futebol, ou o esporte que o menino, que a menina joga, Então, para essa atividade de escrever esse parágrafo e de fazer essas leituras, nós vamos levar mais 2 aulas, vai mais uma semana, tá certo? Exposição com data show de imagens da cidade de Barra do Corda em diferentes décadas. Ou seja, se parte para aquela conceituação e entendimento de presente e passado, de mudanças e permanências, a partir de imagens da cidade de Barra do Corda. Por exemplo, há um ano atrás, se a gente fosse fazer algumas fotos do centro, a gente faria fotos de um centro que hoje é em muitos pontos diferente daquilo que se tem hoje. Porque muitos prédios foram derrubados para dar lugar a outros mais modernos que estão sendo construídos agora com a finalidade de abrigarem outros empreendimentos. Então, como é que isso será na visão do aluno? Como é que ele entende isso? Como é que ele entende uma foto de Barra do Corda no começo do século XX e no começo do século XXI? Então, essa exposição dessas imagens, ela deve vir acompanhada de quê? De um diálogo, de questionamentos para os alunos, Mais 2 aulas, mais uma semana.
Os alunos devem produzir um pequeno parágrafo sobre o que mudou e o que não mudou, né? O que mais chamou a atenção nele, né? Isso aí, mais duas aulas. Trabalhar em um mapa com a participação dos estudantes, o processo de migração e sedentarização do homem da África para outros continentes, localizando esses fatos no tempo. Aqui você está trabalhando ao mesmo tempo uma noção de tempo e espaço e os fatos que foram aí fazendo parte da trajetória do homem, né, ao longo da sua experiência humana, né? Surgiu na África, né? Foi passando por um processo de evolução e foi migrando, né? Da África para a Europa, para a Ásia, né? Para a Oceania, para a América, foi passando por um processo de sedentarização, dominou a agricultura, né? Foi formando sociedades mais complexas, surgiu o Estado, né? Óbvio que na cabeça do aluno do quarto ano não é fácil teorizar essas coisas, mas é por isso que é importante ir mostrando no mapa, né? É por isso que é importante ir mostrando essa ideia de tempo e de espaço, para saber que, na verdade, as coisas não acontecem isoladamente, né? Isso aí leva mais 2 aulas. Nas próximas 2, os estudantes irão montar em grupo linhas do tempo sobre o processo estudado, aqui na aula anterior, né? Mais 2 aulas. Exibição em data show de documentário para as primeiras civilizações e suas características. Os estudantes deverão expor oralmente as suas impressões. Quer dizer, você pode passar um documentário sobre o Egito e sobre as pirâmides, um documentário sobre a Mesopotâmia, sobre a China, sobre a Índia, sobre as primeiras civilizações que foram surgindo. Isso geralmente desperta muito essa curiosidade desses indivíduos e vai levar eles, né, a fazer uma comparação e dizer assim, rapaz, mas a China, ela é uma civilização milenar. Hoje eu só ouço falar da China, né, como grande fabricante de tecnologia, como potência econômica, né? E se o aluno não ouviu falar, sou eu que vou fazer com que esse aluno ele tenha essa informação, vou criar as condições, né? E na última aula, né, realização de avaliação escrita de aprendizagem, levando mais 2 aulas. E aí essa avaliação ela fica a critério do professor, como ele vai executar. Recursos, quadro, pincel, apagador, mapas, fotos trazidas pelos estudantes, data show e notebook, né? Isso aqui é o que o professor vai utilizar. Alguns recursos, eles não precisam estar descritos aqui. Por exemplo, os estudantes vão fazer uma linha do tempo, mas eles vão fazer lá no caderno deles. Você não precisa dizer que você vai usar o caderno do estudante, porque quem vai fazer é ele, né? Avaliação. Como é que a gente vai fazer a avaliação? Essas avaliações, eu também podia colocar aqui de uma maneira bem genérica. Avaliação escrita, avaliação oral, avaliação através de debate, avaliação... Não, eu preferi colocar essa avaliação também bem detalhada, né? Eduardo, por que fizeste isso? Pessoal, porque quando a gente vai participar de uma banca, quanto mais a gente detalha uma informação, no sentido de que essa informação fique clara, né? Não é detalhar aquilo que é desnecessário, mas quanto mais a gente detalha, no sentido de que fique clara a informação para quem está lendo o nosso plano de atividades, melhor, porque isso demonstra que a gente tem controle, a gente tem conhecimento daquilo que a gente está expondo. Então, avaliação. Através de textos produzidos, os estudantes deverão se expressar adequadamente de forma escrita. Olha o que eu estou avaliando, né? Se eles sabem se expressar de forma escrita, né? Se eles sabem ler, se eles compreenderam as noções de passado e presente, as mudanças e permanência de grupos sociais e suas trajetórias. Tudo isso eles podem evidenciar no texto? Claro, claro que sim. Óbvio, eu não posso esperar que um estudante do 4º ano vai escrever num texto essas concepções de uma maneira tão profunda como um aluno de pós-graduação. Mas é evidentemente que algumas noções elas irão aparecer no texto desse aluno, né? Através do trabalho com mapas e da elaboração da linha do tempo, estudantes deverão, além de trabalhar em grupo, ter noções de espacialidade e das transformações na organização das sociedades ao longo do tempo. Através da avaliação
escrita, os estudantes deverão se expressar adequadamente de forma escrita e apresentar evidências de compreensão de conceitos trabalhados ao longo da unidade. Veja que, para cada atividade desta, que a gente colocou na metodologia, a gente atribuiu aqui também como avaliação. Por quê? Porque não tem muito sentido a gente pensar em tudo isso aqui relacionado e pensar em apenas uma avaliação no final. A avaliação, ela é um elemento processual. Ela precisa estar presente em tudo que o aluno faz. Então, veja que eu tô tentando ver se esse aluno está bem na leitura, está bem na escrita, se ele está conseguindo se expressar oralmente, se ele conseguiu compreender os conceitos históricos, se ele compreendeu a questão da espacialidade, já que aqui na realidade, embora eu fale de história, mas eu tenho mais uma coisa mesmo de estudos sociais, que é um conjunto de tempo e espaço, que é um conjunto de história, com geografia, com outras ciências humanas e sociais. Então, dentro dessa avaliação, eu vou procurar avaliar basicamente tudo que eu desenvolvi aqui, nessa metodologia, se as habilidades foram realmente desenvolvidas, se foi alcançado o desenvolvimento dessas habilidades, ou pelo menos, se houve evidências de alcance do desenvolvimento dessas habilidades, se os objetos de conhecimento e a unidade temática, se elas foram evidenciadas no conhecimento que o aluno demonstrou ao longo desse processo, tudo isso precisa aparecer aí na minha avaliação. E bem abaixo, as referências para a elaboração desse meu plano de atividades. Eu peguei a BNCC e peguei o livro de história da minha filha do ano passado, um livro da coleção Buriti Plus, que provavelmente muitos de vocês conhecem. Então, essas são as orientações gerais para a elaboração do plano de atividades. E eu tenho aqui algumas observações, essa aí eu vou ler e comentar muito rapidamente para a gente passar para as orientações para a entrevista e depois abrir para vocês aí uns 5 a 10 minutinhos de pergunta, se houver. Atenção, pessoal. Primeiro, como eu disse para vocês, os elementos de um bom plano precisam estar, ao máximo, relacionados entre si. Vejam que eu procurei relacionar desde a unidade temática até a referência. Veja, quem me dá um modelo assim é a BNCC, está aqui ela. Quem me dá a possibilidade de trabalhar esses conteúdos nessa dimensão é esse livro bem aqui, do Projeto Buriti. Então, tudo isso aqui, olha, eu estou falando desde a unidade temática até as referências. Imagine você, essa parte aqui, essas outras aqui do corpo, então, são fundamentais. Objeto de conhecimento, habilidades, metodologia, recursos e avaliação precisam estar diretamente relacionados. Não podem estar desconexos, um no norte e outro no sul. Eles precisam dialogar uns com os outros, certo? Então, ajustar a unidade temática, objetos de conhecimento, habilidade, metodologia e avaliação. Obviamente, que as referências elas têm que embasar todo esse conjunto de atividades que você traçou. As habilidades são dirigidas a tudo que deverá ser desenvolvido pelos estudantes, verbo sempre no infinitivo, como eu falei ainda agora para vocês. Tenham muito cuidado para não elaborar habilidades com foco no docente. Não é aquilo que você pensa ou aquilo que você quer desenvolver. É aquilo que você quer criar no aluno, criar no estudante condições para que ele desenvolva, para ele desenvolver aquelas habilidades, certo? O edital não definiu um período de tempo para o plano de atividades. Portanto, você poderá elaborar para uma quinzena, um mês, um bimestre, um plano de aula para uma aula só, São atividades docentes para uma aula só, E se alguém disser assim, mas tinha lá um plano de atividades docentes, isso era um plano de aula, Você pode dizer, olha, um plano de aula, ele envolve um conjunto de atividades docentes. O edital, ele era omisso se havia, um período de
abrangência, né? Óbvio que se você tiver que dar essa explicação, né, da maneira mais tranquila, pacífica, com a maior cortesia possível, mas você explique. Apresente um plano de atividades bem impresso, legível, limpo, sem rasuras e amassados. Gente, não vão fazer que nem aquela música de Jorge Aragão. Não vão levar plano de atividade docente de vocês num papel de pão, né? Não vão levar uma folha toda amassada, não vão levar numa coisa que, eu estava comendo aqui uma panelada e peguei aqui, sujou um pouquinho de gordura, mas vou levar assim mesmo. Não, gente. Façam algo caprichado. Coloquem no envelope para não sujar, coloquem numa pastazinha para não sujar, né? Lembre-se, legível, limpo, com uma boa correção ortográfica, com uma boa formatação, né? Veja esse plano aqui, né? Ele está bem denso, com bastante coisa, mas ele fica fácil de entender porque ele está bem formatado, né? Então, tentem fazer isso, que eu tenho certeza que o plano de vocês ficará bem feito. E aí você passa, né, para o outro ponto, que é o ponto da entrevista, né? E aí tenham bastante atenção sobre os critérios que nós vamos abordar nessa orientação aqui, né? Existem alguns critérios dentro desse roteiro para avaliação da entrevista. Sobre o que é que nós temos, entre aspas, controle aqui, sobre o que é que eu posso falar com vocês. Apresentação impressa do plano de atividades docentes, eu já falei, né? É parte da entrevista. Você levar um plano bem feito, você levar um plano bem escrito, você levar um plano limpo, você levar um plano com uma boa estética, com uma boa ortografia, bem embasado teoricamente, né? E aí a entrevista, basicamente, ela compreende 2 pontos, né? A argumentação sobre o plano de atividades docentes, né? E a fluência verbal e concepção de aprendizagem, certo? Bem, fluência verbal e concepção de aprendizagem, principalmente concepção de aprendizagem, na realidade, fruto das suas leituras, é fruto do seu aprofundamento teórico, daquilo que você conhece, né? É a hora, pessoal, que você realmente precisa mobilizar os conhecimentos que você adquiriu na sua faculdade ou no processo de formação que você teve no magistério, né? Isso é que vai ser importante dentro desse aspecto aqui da concepção de ensino-aprendizagem. Isso aí eu não vou poder entrar nesse assunto, né? É de cada um. A fluência verbal é muito a coisa da técnica do como falar, do como se expressar, das mensagens que você passa ao falar. Sobre isso a gente vai conversar. E a argumentação sobre o plano de atividades docentes diz muito respeito à maneira como você elaborou esse plano. Porque se você elaborou o plano, se você estudou o plano, se você refletiu sobre ele, você não vai ter nenhum problema nem em explicar esse plano e o que está nesse plano, e muito menos responder, né, quaisquer questões, quaisquer perguntas que sejam feitas pela banca para você. Então, quando eu digo para vocês que o plano precisa ser resultado de um processo consciente, de um processo de reflexão, que ele precisa ser algo intencional, é exatamente por isso. Quando você reflete sobre ele, quando você pensa sobre ele, quando você redige uma coisa que você tem certeza do que você quer fazer, de onde você quer chegar com aquele plano, você tem a segurança necessária para argumentar sobre ele ou para responder às perguntas que, porventura, surgirem no decorrer desse procedimento. A outra questão, e aí, apenas a guisa de exemplo, a gente tem algumas características dessa entrevista. O que é que eu quis mostrar aqui para vocês? Por exemplo, isso aqui é para todo mundo. Apresentar um plano de atividade docente. Para o ensino de Libras é Libras, né? E argumentar sobre o referido plano. Isso aqui está aqui no outro slide também. Agora, vão ser feitas algumas perguntas na entrevista
que elas mais ou menos já estão descritas lá no edital. Ora, o cara que, ou a mulher que vai se submeter a esse seletivo para Libras, precisa se preparar o máximo possível, conhecendo seu plano de aula e conhecendo a estrutura teórica que compreende, né, Libras. Mas ela já sabe, ou ele já sabe que vão perguntar o quê? Quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelo professor de Libras? Na sua opinião, o que é necessário para a efetiva inclusão da criança com deficiência no processo de ensino-aprendizagem? Que relação você faz entre Libras e a política de inclusão dos educandos com deficiência auditiva? Quer dizer, outras coisas podem surgir também, né? Mas o edital ele já está dizendo para você que essas perguntas, que esses questionamentos surgirão no processo. Então, eu até desculpo se o candidato, ele, de repente, houve um outro questionamento sobre o plano, houve um outro questionamento sobre algo que não está explícito aqui, e ele se enrolou para explicar. Mas essas aqui, por exemplo, pessoal, que o edital já está dizendo, vocês têm obrigação de se preparar, obrigação de já ir concebendo, né, reflexões para conversar com a banca na data da realização desse procedimento. Para praticamente todos os cargos, ele coloca algumas questões específicas. Eu coloquei aqui o professor de Libras apenas como exemplo. Mas você vai olhar dentro da sua área, né, quais são os questionamentos que provavelmente estarão lá presentes. Né? E aí, entrando mais especificamente na parte final da nossa conversa, e falando das técnicas de entrevista, né, a gente tem apenas algumas observações. Né? Veja que eu coloquei aqui o seguinte, uma pessoa alcançando as estrelas, ou seja, uma pessoa obtendo sucesso. Mas essa pessoa ela está em meio a duas coisas aqui. Né? E que necessariamente ele precisa estar nesse ponto. Ou seja, essa pessoa ela tem que aliar nessa entrevista conhecimento e tem que aliar comunicação. Né? Gente, eu procuro sempre falar com os termos mais simples possíveis, mesmo das coisas que são mais complexas. Né? Por quê? Porque durante muito tempo, muitas pessoas elas tiveram aquela impressão de que usar um linguajar rebuscado, de que falar num tom muito solene, é sinal de conhecimento, de sabedoria, papapá, papapá. Pode até ser, né? Mas não adianta você ter um conhecimento que fique encastelado em você. Você precisa fazer com que as pessoas elas tenham acesso a esse conhecimento. E é aí que entra essa outra parte, que é o que nós chamamos de comunicação. Todo profissional da educação, sem exceção, ele precisa ser, no mínimo, um comunicador razoável. Por quê? Porque você não pode chegar numa sala de aula como professor, seja da educação infantil ou do doutorado, né? Ou seja, em qualquer nível de conhecimento que você tenha, ou em qualquer modalidade de ensino, em qualquer nível de aprendizagem, né? Você não pode guardar esse conhecimento para si e não se fazer entender. Então, você precisa se fazer entender. É por isso que você precisa aliar o conhecimento, né, que vai estar expresso lá no seu plano, que vai estar expresso nos seus referenciais teóricos que você vai colocar nesse plano, né, a sua habilidade de comunicação, de transmitir de maneira clara para as pessoas a mensagem que você quer que elas absorvam. Então, compreendam isso muito bem. Não é só o conhecimento que contribui para o profissional da educação e não é só a comunicação. Porque você pode ser um excelente comunicador também, ter facilidade de falar, ter facilidade de se expressar, ter várias maneiras de se expressar, mas se você também não domina o conhecimento que você precisa transmitir para as pessoas,
essa comunicação ela acaba se transformando em algo vazio. Então, veja que esse indivíduo aqui, para usar um termo matemático aí para os meus colegas e minhas colegas da matemática, esse indivíduo aqui está no espaço de intersecção, né? Bem aqui ele tem conhecimento e ele domina a habilidade da comunicação. Então, o que é que eu recomendo para vocês? Primeiro, conheça bem o edital, leia e releia, né? Como a colega fez ainda há pouco, procure tirar as dúvidas com as pessoas que têm um conhecimento amplo sobre esse edital a respeito dos itens que ali estão presentes. Quando você conhece bem o edital, você sabe o que pode, o que não pode, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você tem direito, o que você não tem direito. Então, a leitura do edital é algo básico, né? Dentro dessa parte de conhecimento, é muito importante você ler o edital. Estude sobre as tendências pedagógicas, como está nos critérios do edital, né? Está posto lá no edital, né? Que, bem aqui, fluência verbal e concepção de ensino-aprendizagem. Então, o que é concepção de ensino-aprendizagem? É você compreender alguma coisa sobre as tendências pedagógicas que norteiam a sua prática. Como eu disse para vocês, eu não tenho conhecimento profundo sobre isso, provavelmente vocês têm muito mais do que eu. A maioria de vocês é formado no magistério, né, ou em pedagogia, ou no magistério e em pedagogia. Então, estude sobre essas tendências pedagógicas, estude pelo menos superficialmente a parte específica, se você for trabalhar no seu plano de aula, no seu plano de curso, no seu projeto, na sua sequência didática, se você for trabalhar alguma disciplina em específico, né? Para cada área haverá questões específicas, como a gente deu o exemplo do professor de Libras, né? Estude e se prepare para cada uma delas, né? Pense, reflita, leia sobre aqueles questionamentos que você já sabe que vão surgir, se prepare para eles, tá certo? Elabore e reestude minuciosamente o seu plano de atividades. Fez o plano de atividades docentes? Elaborou? Beleza, eu elaborei hoje de manhã. Hoje de tarde eu vou ler esse plano, de noite eu vou ler de novo. Mas eu não preciso ler porque eu já sei, mas leia. Quanto mais você reler, quanto mais você se familiarizar com esse plano de atividades docentes, mais você estará seguro e tranquilo na hora da entrevista. Então, o conhecimento, ele passa muito para você essa segurança e essa tranquilidade. A gente, quando é aluno, a gente percebe quando o professor está ou não está tranquilo dentro de um determinado assunto, dentro de uma determinada situação, né? Muitas vezes, e aí a gente que é docente, a gente sabe, quando a gente não está muito tranquilo com alguma coisa, é porque a gente não domina aquele conhecimento, né? Quanto mais você estudar, quanto mais você reler esse plano aí, mais você realmente vai ter segurança para falar sobre ele. E tem o seu plano de atividades em mãos quando da realização da entrevista, né? No edital, isso aí eu não li, estou chutando. No edital está dizendo que cada banca tem 3, 4 pessoas, eu vou levar um plano para cada, né? E aí eu não vou levar para mim? Não, leve o seu. Você precisa estar com o seu plano de atividades docentes lá também, para que você tenha esse plano como referência, né? Então, isso é muito importante. Toda essa parte aqui estrutural de conhecimento é fundamental, mas ela não funciona sem essa outra parte. Primeiro, são algumas questões mesmo relacionadas diretamente à comunicação. Apresentar-se de maneira adequada à ocasião, traje, maquiagem, perfume. Pessoal, vocês já imaginaram, eu estou fazendo esse workshop para vocês aqui de casa, né? Eu estou aqui num quarto que a gente chama de biblioteca aqui em casa, vocês estão vendo uns livros, umas coisas aqui atrás e tudo. Vocês já pensaram se eu tivesse vindo dar aula aqui sem camisa? Né? Eu estou dentro de casa, né? Eu estou sem camisa, né? Estou tranquilo aqui. Eu não posso fazer isso. Eu estou dando uma aula. Eu estou no momento do meu exercício profissional, né? Então, da mesma maneira, trajem-se de forma adequada à ocasião. Você não precisa se vestir como se vocês fossem para uma festa em trajes de gala,
Mas vocês também não precisam se vestir como se vocês fossem tomar um banho no rio. Então, roupas confortáveis, né? Não precisa ser curta, não precisa ser muito comprida. Roupas confortáveis, roupas normais, né? As moças aí que usam maquiagem, né? Não precisa ser uma maquiagem muito pesada. Não passem perfumes muito fortes, né? Eduardo, até perfume, sim, porque vocês já imaginaram se alguém, se alguma pessoa tá grávida, ou se alguma pessoa já enjoou aquele perfume, se aquele perfume faz referência a outra pessoa, você já passa a contar, né? Com a falta de empatia daquele membro da banca para você. Então, ele é capaz de ser mais rigoroso com você naquilo que não for completamente objetivo, né? E de mais a mais, pessoal, a, a, a vestimenta, ela também é uma linguagem. Né? A vestimenta, ela também é uma linguagem. A gente vai de noite para uma festa, né? O cara que é solteiro, ele sai todo bonitão e não sei o que e tal. Por quê? Porque ele sai, entre aspas, para caçar. As mulheres também, elas usam decote, elas saem com uma roupa mais provocante, porque elas também querem arrumar o namorado. Mas se você vai, por exemplo, então essa é a mensagem que se está passando com aquelas vestimentas. Mas se você vai para o seu trabalho, se você vai para a igreja, se você vai para um outro espaço, para um outro ambiente, certamente a roupa tem que estar adequada com aquilo. Então, apresente-se de maneira adequada à ocasião, em relação a tudo que a gente está dizendo. Penteiem os cabelos, escovem os dentes, estejam com uma roupa limpa, né? Tudo isso faz parte, pessoal. Tudo isso faz parte da boa impressão nessas entrevistas. Né? Não pensem que não, porque faz parte. Fale cordialmente, compassadamente e passe confiabilidade. Né? Eu sei que é um momento emocional, geralmente de grande descarga de adrenalina, mas tentem ficar o mais tranquilo que vocês conseguirem. Né? Porque a primeira coisa que demonstra a nossa intranquilidade é quando a gente vai falando atropeladamente. Não. Fale devagar, respire. Né? Não faça que nem eu, porque eu tive um tempo relativamente pequeno para falar muita coisa, eu tive que ir falando um pouco, né? Uma dinâmica mais acelerada. Mas, ainda assim, não foi uma fala atropelada. Né? Fale compassadamente, fale cordialmente, cumprimente os membros da banca ao chegar ao local. Bom dia, boa tarde. Passe confiança naquilo que você está explicando, naquilo que você está respondendo, naquilo que você está defendendo em relação ao seu plano de atividades. Como é que eu passo confiança? Falando com seriedade, olhando nos olhos, realmente demonstrando que você tem um controle sobre aquilo que você produziu. Use a norma culta, quer dizer, não use gírias, não use, não use excessivamente expressões coloquiais e também não use expressões rebuscadas, não faça exageros de retórica. Não achem que você vai impressionar, vocês vão impressionar a banca usando termos mais parnasianos, assim, né? Aquela escola parnasianista lá da literatura, que os caras tinham um esmero pelo uso da língua, né? Uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem muito erudita. Né? Usem a norma culta, né? Sem dizer nós vai, nós foi, nós não, nós vamos, nós fomos, nós somos. Né? Usem a norma culta, porque lá vocês estão na condição, no lugar social de professores. Lá você não é Tiago Silva e Silva, lá você é professor Tiago. Então, haja de maneira correspondente ao que você está naquele momento representando. E o uso da norma culta é algo básico. Membros da banca não são seus amigos. Veja bem,
Eles não são seus inimigos. Não é isso que eu estou querendo dizer com esse tópico. O que eu estou querendo dizer é que você chegou lá, uma cidade como Barra do Corda, a maioria de nós nos conhecemos ou nos encontramos por aí em algum momento. E aí é provável que você chegue lá e encontre alguém da banca que é seu vizinho, é seu amigo, é seu parente, você conhece de algum lugar. Cumprimente cordialmente, como você cumprimentou a todos os outros, mas sem nenhuma intimidade. Ei, fulano, é tu que tá aqui, é? Não vai dizer isso, né? Ei, fulano, eu já tô passado porque é tu que tá aqui. Não vão forçar nenhum tipo de intimidade, ainda que seja uma brincadeira para ser simpático, porque aquele momento é um processo seletivo sério. E vocês, provavelmente, se estivessem no lugar dessas pessoas, né, e junto de outras pessoas que também fazem parte dessa banca, vocês talvez ficariam constrangidos diante desse tipo de comunicação. Então, lá, não tratem ninguém como amigo. Pode ser seu irmão, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, seu parente, seu vizinho, seu compadre, sua comadre, mas trate como membro da banca. Trate cordialmente, trate com educação, mas não com excesso de intimidade. Não trate, na verdade, com excesso não, com nenhuma intimidade. Senhor, senhora, professor, professora, pronto. É o bastante. Seja claro e direto das informações que deseja passar. Ou seja, nem fale de mais, nem fale de menos. Não vá tentar falar sobre uma coisa que você não tem certeza. Fale aquilo que você tem segurança, fale aquilo que você estudou para escrever lá, ou fale aquilo que você estudou para poder responder aquilo que lhe perguntarem, certo? Esteja atento aos questionamentos da banca e responda apenas ao que lhe for perguntado, né? É a mesma coisa que eu falava ainda há pouco, né? Você vai estar lá nessa entrevista, preste muita atenção àquilo que eles vão lhe perguntar, para que não corra o risco de eles lhe perguntarem uma coisa e você responder outra totalmente diferente. Você começar a responder em relação ao que eles lhe perguntaram, mas depois começar a divagar na sua resposta, né, aos devaneios, né? Ele me perguntou sobre uma caneta e no final estou respondendo sobre uma régua. Então, tenham muito cuidado com isso. Controle o tempo adequadamente. Quer dizer, para você não ser prolixo na sua resposta, não ficar se repetindo, não ficar falando todo o tempo a mesma coisa, para você, não sei se haverá uma limitação de tempo, mas principalmente se houver, para você ter cuidado para não extrapolar esse tempo, ou para você não dar respostas muito sintéticas, quer dizer, muito resumidas. Perguntaram uma coisa, não expliquei nada, só disse qualquer coisa lá e pronto. Não. Como eu disse, seja claro e direto nas informações que deseja passar. Nem muito, nem pouco. Responde aquilo que te perguntarem, certo? E não custa você fazer ensaios, ou sozinho na frente do espelho, ou com seu marido, ou com sua esposa, ou com seus filhos, seus irmãos, seus vizinhos. Ensaie aquilo que você quer dizer. Ensaie a aula que você quer dar. Todas as vezes que eu fui participar de processos seletivos que eu tinha que dar aulas, por exemplo, todas as vezes eu ensaiei pelo menos 2, 3 vezes antes. Eu dei a aula para alguém, para que a pessoa pudesse assistir essa aula e fazer as suas críticas, fazer os apontamentos, né? Não que a pessoa que você vai dar aula, não que ela vai entender o que para fazer algum apontamento, mas quanto mais você ensaiar, mais você vai tornar, quanto mais você treinar, mais você vai tornar natural o gestual, a linguagem verbal, e isso, obviamente, vai fazer você ter mais tranquilidade no momento da entrevista e vai ter melhor fluência verbal, vai se comunicar melhor, certo? Então, era isso, pessoal. Muito grato pela atenção de todos e todas. Desejo a vocês muito sucesso, aí, tranquilidade na elaboração do seu plano de atividades docentes e, principalmente, quando da participação na entrevista. Tá certo?